Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 6 de novembro de 2015. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estou aqui na condução do programa junto com vocês até às 20 horas. Uma saudação especial a toda a comunidade pelotense e também, e mais especial ainda, a categoria na qual representamos, que é a dos servidores públicos municipais de Pelotas. Então, saudação a todos, sejam bem-vindos ao programa de TV ao vivo aqui do SIMP. O programa de TV agora já remodelado, o pessoal já pôde conferir aí a nossa nova vinheta de abertura e também os GCs aqui, da nossa programação. Então, fique conosco, programa de TV do SIMP, como sempre, muito informativo, com várias pautas, sempre trazendo o resgate, a atualização da agenda da semana, desde a última sexta-feira até hoje, e, claro, a gente sempre fazendo ilustrações através de vídeos. Então, hoje estamos trazendo para vocês imagens, ou seja, 3 vídeos de atividades realizadas pelo SIMP ao longo da semana na representatividade dos municipários. Lembrando que o nosso programa de TV aqui, embora ao vivo, semanalmente, também temos outras mídias, outros meios de comunicação para interagirmos diretamente com os municipários. E um deles é o nosso site, está aqui na tela, www.simpelotas.com.br. Nosso site inteiramente atualizado, quase que diariamente, sempre postando novas matérias, novas notícias. Você, conforme acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, ali você consegue visualizar o vídeo na íntegra do último programa de TV que foi ao ar aqui pela TVC. Então, quando o nosso programa aqui é exibido ao vivo nas sextas-feiras, no mais tardar ali na segunda-feira da semana que vem, 2, 3 dias após, o vídeo na íntegra já está disponível para todos aqueles que desejarem assim assistir. Também temos o nosso e-mail, se você deseja enviar o seu questionamento, a sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, enfim, você pode enviar para o simp@simpelotas.com.br. Esse é o e-mail oficial do SIMP, é uma ferramenta também que, se você quiser enviar documentos em anexo, enfim, fique inteiramente à vontade. Lembrando também que aquelas nossas matérias que são postadas lá no nosso site, nós também disponibilizamos pelo Twitter. Isso mesmo, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, pelo twitter.com/simpelotas, lá você verá os links de todas as matérias que já foram postadas lá pelo nosso site. Então, redireciona você para o nosso site. Ali a gente também diariamente utiliza como uma ferramenta, um elo de comunicação, de ligação, uma forma de abreviar o distanciamento dos municipários para com o seu sindicato e vice-versa. Então, twitter.com/simpelotas. Também temos no YouTube o nosso canal de vídeos, isso mesmo, está aí na telinha aí, youtube.com/simpelotas, é o canal de vídeos do SIMP no YouTube. Então, se você acessar lá nesse canal de vídeos, encontrará os vídeos de todos os programas de TV do SIMP que foram exibidos aqui ao longo dos mais de 7 anos que temos programação. Também você encontrará vídeos de assembleias, de mobilizações, de festas e de tantas outras atividades produzidas pelo SIMP. Então, lá é o nosso acervo audiovisual. Então, se você deseja rever um programa ou ver algum vídeo com algum tipo de mensagem ou que teve caráter informativo e que interessa a você, está lá por ordem cronológica, todos os vídeos, youtube.com/simpelotas. E também, uma outra ferramenta que a gente utiliza diariamente com bastante frequência é o nosso Facebook. Então, por SIMP Pelotas, você nos acha lá no Facebook, onde também diariamente postamos nossas matérias, nossas notícias, informações, e também pelo bate-papo. Nós respondemos diariamente a questionamentos e todo tipo de dúvida, durante o horário de expediente do SIMP. Nós estamos ali sempre conectados para poder informar rapidamente os nossos colegas por esta importante ferramenta. Já aqui ao vivo, a sua programação
conosco, né, concomitantemente, ela é muito importante porque você nos auxilia na condução do programa, né, e para nós é com imensa satisfação. Então, o número está aí na tela e nos acompanhará durante todo o programa, é o 91228820, o telefone para você enviar mensagens de texto e também o WhatsApp. Né? No momento aqui a gente está tentando se conectar pelo Wi-Fi aqui da TVC pelo estúdio, está tendo um probleminha de conexão, então temporariamente quem mandar aí pelo WhatsApp provavelmente eu não vai receber, mas mensagens de texto é certo que irei receber, e logo a produção aqui já vai estar vendo, né, se possibilita o sinal, que no momento está com dificuldade de captar o sinal aqui da TVC, ok? Mas este é o número para mensagens e o WhatsApp. Se porventura, né, você mandar a mensagem e ainda não tiver conectado aqui via o WhatsApp, mande mensagem de texto aqui que a gente vai ler ao vivo através do SMS ou o torpedo, ok, pessoal? Então, hoje o nosso programa, além de ter informações, né, estaremos abordando amplamente um assunto aí que está permeando, que começou lá pelos trabalhadores da saúde e que agora, consequentemente, irá atingir a totalidade dos servidores públicos municipais, é que, de acordo com a implantação do ponto biométrico, o sistema de aferição que controla a efetividade dos servidores pela impressão digital, ele é seguido de um decreto. Decreto esse municipal que já foi publicado pelo prefeito, mas entrará em vigor a partir de 1º de dezembro. Então, isso aí será para todas as secretarias, está gerando bastante confusão, muitas dificuldades para a compreensão, né? A prefeitura nos apresentou como um documento pronto, não para fins de debatê-lo, né? Foi na última reunião de sexta-feira que tivemos, nós, direção do SIMP, Comissão de Trabalhadores da Saúde, com o prefeito, foi naquela oportunidade onde ele nos entregou o decreto, que seria publicado no final de semana passado, e foi. Então, é sobre este tema, sobre este decreto, que está permeando essas discussões em todo o funcionalismo. Por isso que isso vai desencadear uma série de ações, principalmente pelo SIMP, pelos municipários, e nós estaremos aqui no nosso programa abordando sobre tudo isso aí. Então, primeiramente, iniciando com alguns informes, lembrando a vocês que amanhã, às 14h30, será a festa do SIMP comemorativa ao Dia do Servidor Público, que foi lá no dia 28 de outubro, e também comemoração ao Dia da Criança, no dia 12 de outubro. Então, o SIMP amanhã, à tarde, às 14h30, lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão, e pela previsão do tempo promete, porque promete um tempo muito bonito, como está sendo o dia de hoje, então com bastante calor, sol, né? E o Parque Esportivo e Recreativo Lobão, que fica ali na Avenida Ildefonso Simões Lopes, conforme passa ali o cemitério da Boa Vista, inicia o trecho de estrada de chão da Sangafunda, logo ali à esquerda, o complexo esportivo ali do Esporte Clube Pelotas, né? Então, uma extensa área de lazer, com vários campos de futebol, piscinas, bastante sombra, tem um galpão bem grande lá, uma espécie de CTG, vários quiosques, né? Então, churrasqueiras em locais cobertos, um local super tranquilo para você poder levar o seu filho, enfim. Então, como é uma festa comemorativa ao Dia da Criança e Dia do Servidor Público, para ambas as datas, nós estamos garantindo toda uma estrutura inteiramente grátis para os sócios e dependentes de sócios do SIMP. É uma festa exclusiva, apenas para sócios e dependentes de sócios do SIMP. Então, esta festa será amanhã às 14h30 e irá até às 18 horas. Para aqueles, obviamente, que foram até a nossa sede, até o dia de hoje, retirar os seus cupons. Seus cupons para quê? Cupons para dar acesso tanto à festa em si, como ao transporte, que como o local é muito longe, nem todo mundo dispõe de um carro, de uma motocicleta, enfim, um meio de condução próprio, ou pagar um táxi, ou um mototáxi, que seja, né? E até transporte coletivo. Então, o SIMP estará disponibilizando gratuitamente um ônibus, transporte para levar o pessoal, cuja saída será dali da frente do ginásio do Pelotense, pela Avenida Bento Gonçalves, às 14 horas,
é a saída do ônibus, 14 horas, e previsão de retorno lá do Parque Lobão para o centro, às 18 horas é o horário de saída de lá da festa. Então, aqueles que foram no Simp retiraram os seus cupons para dar acesso ao transporte, estando amanhã um pouquinho antes das 14 ali, em frente ao Pelotense, pela Avenida Bento Gonçalves, né, vai ter o seu transporte gratuito, assegurado, ida e volta. Então, é uma festa onde haverá distribuição de brindes para as crianças, para todas, distribuição gratuita para todo mundo, de pipoca, de algodão doce, de cachorro quente, de refrigerante, à vontade, para todos os nossos sócios e dependentes. Contará também para as crianças brincarem com piscinas de bolinhas, tobogã, cama elástica, enfim, né, uma série de atrações aí para a criançada e para os adultos também passarem uma bela tarde que com certeza fará amanhã. Então, só lembrando para aqueles que foram lá no Simp retirar os seus cupons, a nossa festa amanhã lá no Parque Lobão, alusiva ao Dia do Servidor Público e também pela passagem do Dia da Criança. Também um outro convite que já fica estendido, né, na sequência, no mês seguinte, em dezembro, o Simp completa 27 anos de existência. Então o Simp estará promovendo uma festa em comemoração aos seus 27 anos, acompanhada de jantar e embalada ao som dos anos 80, né? Então o Simp fará essa festa no dia 4 de dezembro, às 21 horas, no Patuscada Salão de Festas e Eventos, que fica lá na Rua Conde de Porto Alegre, 749, esquina Santa Tecla, né? E esta sim é uma festa aberta tanto para sócios como não sócios do Simp. Uma festa aberta para ambos, sócios e não sócios do Simp. Ok? Então, as pessoas podem comparecer no Simp até o dia 2 de dezembro para garantir os seus ingressos, né? O sócio pode ter desconto em folha para outro mês, tanto para adquirir os ingressos, bem como até as bebidas. Você pode até consignar as bebidas, ou seja, comprar previamente, colocá-las para que sejam seus valores descontados na próxima folha de pagamento, né? Para sócio, preço muito baratinho, né? Para adulto, R$12, para crianças acima de 6 anos, de 7 anos, na verdade, crianças de 7 a 10 anos pagam meia, sócios de dependentes, no caso, crianças de 6 a 10 anos pagam R$6, e o sócio titular adulto, né, ou acima de 10 anos, paga apenas R$12, né? Então é uma festa embalada ao som dos anos 80 com jantar. O cardápio será de carreteiro, feijoada e salada, ok? E para os não sócios, aí sim o pagamento não pode ser consignado, porque não é sócio, o pagamento é à vista e o valor é o dobro, é de R$24. Então, fica estendido o convite aí para o dia 4 de dezembro e, conforme eu tratei aqui anteriormente, o convite para a festa do Simp amanhã, esta sim, somente para sócios dependentes, alusiva ao dia do Servidor Público Municipal e o Dia da Criança. Eu inicialmente aqui recebi uma mensagem de texto do final 8484 que diz que me mandou uma mensagem para o WhatsApp. Realmente não está conectando aqui. O Wagner, que nos auxilia na técnica, vai ver se tem condições da gente conseguir se conectar via Wi-Fi, né, dar uma desligadinha lá no modem, ver se a gente consegue se conectar, mas por enquanto somente através de mensagens de texto, não consegue rastrear o sinal aqui do Wi-Fi da TVC. Então, pessoal, tem outro informe aqui que trata-se da campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata oferecida gratuitamente pelo Previpel, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas, para aqueles que são de regime estatutário. Então, o Previpel oferece para as mulheres com idade igual ou superior a 45 anos, o exame inteiramente gratuito de mamografia. Para isso, a servidora, né, tem que se dirigir até a sede do Instituto, do Previpel, ali na Anchieta 2035, no horário de atendimento, que é da meio-dia e 30 às 18h30, para primeiramente escolher, dentre aqueles locais indicados, aquelas clínicas indicadas, ela pode escolher qualquer uma delas. E aí ela sai na hora com a requisição de autorização para tal exame.
Também é possível fazer gratuitamente o exame para verificação de dosagem de glicose, bem como de colesterol. Para os homens, né, o Previpel está oferecendo o exame preventivo ao câncer de próstata, que é o PSA, para os homens cuja idade igual ou superior a 40 anos. Também mesmo procedimento, apenas dirigir-se ao Previpel, escolher um dos laboratórios indicados e sair com a sua requisição, que fará de forma inteiramente gratuita. Então, mulheres a partir de 45, homens a partir de 40 anos de idade. Não percam essa oportunidade, é uma campanha que iniciou-se em 13 de outubro e se estenderá a 11 de dezembro de 2015. Né? Então, são praticamente 2 meses. E o Previpel é pioneiro nesse sentido, porque geralmente o mês de outubro é chamado de outubro rosa, né, para reforçar as campanhas de prevenção ao câncer de mama, e o Previpel não faz por um mês, faz por 2 meses. Né? O próprio outubro, novembro, até o iniciozinho ali de dezembro. E ainda estende para os homens o exame preventivo ao câncer de próstata através do exame PSA. Então, é importante você, servidor ou servidora estatutária ou estatutário, poder utilizar-se do Instituto gratuitamente, e é para a sua saúde também, é isso que é importante. Um outro informe aqui, pessoal, e esse não só interessa aos servidores públicos municipais como um todo, porque todos são contribuintes, são munícipes, mas esse interessa a todos que estão nos assistindo aqui no programa de TV do SIMP. A você que é contribuinte, a você que é cidadão pelotense, paga seus impostos, né? Então, a você que vê como dificuldades, situações de poder pagar seus impostos, como teve o aumento do IPTU, enfim, cada vez mais busca-se na prestação de serviços públicos uma qualidade melhor, uma eficiência, né, no sentido de conseguir, além do órgão público poder lhe oferecer esse serviço, você poder usufruí-lo, né, com qualidade e não com um custo elevado. Pois nós, pelotenses, estamos correndo risco no que tange a nossa água tratada pelo SANEP e pelo nosso esgoto. Né? Nós temos aqui um informe do Comitê Regional em Defesa da Água Pública e do SINSAPEL, que é o sindicato que representa os servidores do SANEP. Segundo eles, deixando bem claro aqui, pessoal, a privatização do SANEP está em curso. Nos dias 13 de agosto e 23 de setembro, foram publicados editais autorizando 4 empresas a realizar estudos no sistema de esgotos, primeiramente no sistema de esgotos da nossa cidade. Esses estudos serão entregues até 23 de janeiro do ano que vem agora, para orientar a licitação para concessão do esgoto e da gestão de água e do gerenciamento comercial sob forma de PPP, parceria público-privada. E essa concessão seria por 35 anos. A empresa ou as empresas poderiam explorar o serviço de água e esgoto em Pelotas por 35 anos. Então não podemos deixar que isso aconteça com o nosso, que é nosso, de todos nós pelotenses, SANEP. O Comitê em Defesa da Água Pública convida todos os municipários e a comunidade que está aqui nos assistindo, a comunidade pelotense, para uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores, que se realizará na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, às 10 horas da manhã, para informar a população sobre esse assunto e encaminhar ações para barrar esse processo. Quem quiser obter maiores informações sobre isso, acesse o blog Água Pública Pelotas, tudo junto, sem acento, aguapublicapelotas.blogspot.com. Né? Então, o que você tem a ver com isso? Né? O SANEP ele é público, ele não visa lucro e todo o excedente se torna investimento. As empresas privadas elas visam lucro, que será cobrado na sua conta. Os exemplos que se tem é como o caso da privatização que ocorreu na cidade de Uruguaiana, que são de aumentos entre 30% e 300% nas contas de água.
né? E o SANEP, recentemente, no dia 25 de outubro, ele completou 50 anos como autarquia. Desde a hidráulica pelotense, somam mais de 100 anos de água e saneamento públicos em Pelotas. Então, os pelotenses se orgulham desse patrimônio, que é seu e oferece um dos melhores serviços de saneamento do Brasil, inclusive. O que o SANEP atende hoje? O SANEP hoje atende 65% dos imóveis, né, que estão ligados às redes de esgoto. Há lugares em que há redes sem ligação diretamente com os imóveis, como o Sítio Floresta, Laranjal e boa parte do Dunas. Isso, no caso, elevaria o atendimento a 75%. Portanto, estamos muito próximos da universalização, cuja meta é de 90%. Então, Pelotas está entre as cidades do país que mais tem redes de esgoto construídas. Estamos à frente de quase todo o Brasil, né? Então, a população pelotense não vai permitir que ocorra a entrega do SANEP, né? Então é importante você que está nos assistindo agora de estar atento às políticas que o governo pretende implementar com parcerias públicos-privadas, né? Com exploração da coisa pública, como é o caso lá do camelódromo, né? Do Pop Center, que é uma exploração também ali, uma parceria público-privada, e que muito tempo muitos falam até hoje, realmente não vem dando certo, né? As pessoas com dificuldades de se manter ali no Pop Center, os condomínios muito caros, os aluguéis muito caros, os espaços das bancas bem pequenos, das lojas, né? Então, isso aí também vai refletir na sua conta de água e esgoto, quando houver essas empresas que explorarão o serviço por 35 anos, né? Com certeza vai encarecer a sua água, seu esgoto, enfim, na sua conta mensal, assim como já ocorreu com o IPTU quando do reajuste do ano passado. Só que aí a água será continuamente, todos os anos. Então se prepare para o que vem aí. É bom que você veja o programa, esse programa depois é gravado, para quando surgir a gente vai dizer, a gente avisou lá atrás, quando da discussão. Aí quando a comunidade se deparar ou se der conta, já vai estar tudo pronto, só esperando que você pague mensalmente ali a sua continha. Então, é isso aí que a gente tem que estar bastante atento a esses temas, principalmente daquilo que é público e que tem risco depois de se tornar privado, né? E privado, única e exclusivamente, visa o lucro. Então, está dado o recado dos nossos colegas aí do Sinsapel e do Manifesto em Defesa da Água Pública. Bom, pessoal, antes aqui de nós chamarmos nosso primeiro vídeo e ainda contextualizarmos os temas que serão aqui abordados, eu recebi aqui também uma outra mensagem, né, de texto, que é o final 12:32, né? Boa noite, Thiago. Parabéns pelo programa, achei a vinheta de abertura muito bonita, com as imagens das nossas lutas ao longo dos anos. Parabéns pela condução da Assembleia de hoje. Estava lá, sou trabalhadora da saúde, agente comunitário, ACS, né, a abreviação, agente comunitário de saúde. E te mandei mensagem via WhatsApp. Com certeza não está funcionando o Wi-Fi da TVC. É verdade. No momento aqui não está ainda funcionando o Wi-Fi aqui da TVC. Fica sempre buscando o sinal, né? Mas pode ser até um problema técnico da operadora, né? Da empresa responsável pelo sinal de internet. Eu desabilitei aqui os dados móveis para não ter problema. Por isso que seria só utilizando pelo Wi-Fi. Não tem como utilizar nesse momento aqui o da operadora, né? Mas se a qualquer momento entrar, eu aviso a vocês aqui, mas estou verificando, está sempre buscando, mas temos a opção aí das mensagens de texto via SMS ou torpedo. E então o colega aqui agradece, né, pela condução dos trabalhos na Assembleia e estou aguardando para ver o vídeo. Exatamente, né? Será o nosso último vídeo aqui do nosso programa de TV. Nós temos 3 vídeos para demonstrar. O último será da Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, realizada hoje. Mas, começando então por esta pauta, vocês que acompanham o nosso programa, e aí eu cito
queridos colegas que estão sempre nos assistindo aqui, a Rejane, lá do Desenvolvimento Rural, o João Mastrantônio, né? O João Mastrantônio fazia um baita tempão que não mandava mensagem de texto. Aí o João Mastrantônio mandou logo no dia que o programa teve que ser reprisado aqui, né? Que a gente não pôde fazer o programa ao vivo, teve que ser reprisado. E aí o João, claro, o João tem uma pequena acuidade visual, tem poucos % de visão, então o João nos escuta, nos ouve muito bem, e aí, claro, ele não teve condições de visualizar o GC que continha lá no cantinho da tela, bem aqui no cantinho da tela, que dizia reprise do programa tal. Então, escutando o meu áudio, aparece que ali o programa realmente está ao vivo, e ele mandou a mensagem, né, para nós, e naquela oportunidade, infelizmente, eu não pude ler a mensagem do João ao vivo. Mas se o João estiver aí na escuta, João, já te mando aqui um grande abraço para ti e para a tua família, que ele está sempre aqui nos ouvindo. Né? E a Regiane, que está sempre nos assistindo, a minha querida Beth, né, a querida trabalhadora lá, né, da Unidade Básica de Saúde Navegantes, e também aí da área da saúde, estava presente na Assembleia, né? Também mando um beijão para ela que deve estar nos assistindo, né? E todos que nos assistem à nossa programação. A contextualização que a gente quer fazer, colegas, é o seguinte: nós debatemos no programa passado e mostramos através de imagem que nós tivemos uma reunião com o prefeito Eduardo Leite para tratar especificamente dos trabalhadores da saúde. E era a pauta de, com a implantação do ponto biométrico, discutir acerca do decreto, que até então o prefeito ele iria nos apresentar. Nós entendíamos que naquela apresentação dali nós faríamos a discussão sobre o decreto, que o decreto, na verdade, ele estabelece as regras de utilização do ponto biométrico e o cumprimento das jornadas de trabalho. Naquela oportunidade do programa passado, em que a gente mostrou isso aí, a gente mostrou para vocês que o prefeito tinha sido irredutível no que tange à manutenção das atuais cargas horárias realizadas pelos servidores da saúde e que somente ofereceria, como ele fez, antes de criar o decreto, que é a regra, ele criou a exceção, ele fez um projeto de lei que reduz a carga horária dos médicos, a jornada de trabalho dos médicos para 20 horas, somente dos médicos, mas também reduz os seus salários, que já são dos mais baixos do estado e do país, né? Assim como de todos os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas. É uma característica da Prefeitura de Pelotas, os baixíssimos salários perante a qualquer outra cidade. E, sendo assim, embora a Comissão de Trabalhadores da Saúde abordou com muita perspicácia, com dados concretos, bem fundamentados, né, que se o prefeito se preocupou apenas com o grande número de demissão em massa que pode ocorrer dos médicos, em função do conflito de cargas horárias, enfim, para fins de cumprimento, foi alertado o prefeito que isso aí também poderá ocorrer com os outros trabalhadores da saúde, seja o enfermeiro, seja o oficial administrativo, seja o motorista, a nutricionista, assistente social, psicólogo, dentista, né, o burocrata, servente, enfim. Por quê? Porque são colegas que há 20, 25, 30 anos trabalham na prefeitura sob uma carga horária que não foi na qual a que eles pediram para trabalhar ou eles escolheram. Né? Já recebi uma mensagem nesse sentido, colega, já vou ler, ok? Então, o objetivo é o quê? Regulamentar as atuais jornadas de trabalho, porque foram jornadas que a prefeitura, as gestões que passaram, que antecederam o atual prefeito e até o atual prefeito nesse seu ainda terceiro ano de governo, foram as cargas horárias que foram apresentadas aos servidores para eles cumprirem. E esta carga horária que a eles foi dada, sempre foi cumprida. Ah, existe uma minoria que não cumpre? Existe. Que deve ser fiscalizada, para que tenha o fiel cumprimento. Mas é uma minoria, não é uma maioria, não pode se generalizar. Então, por isso que nós deixamos bem claro, os servidores da saúde, enfim, não são contra o ponto biométrico.
O ponto biométrico é só um dispositivo eletrônico. Ele é um sistema de aferição para controle da efetividade. Como pode se dar pelo livro-ponto, como pode se dar por um cartão-ponto, como pode se dar pela impressão digital. Isso aí ninguém tem nada contra. Ninguém tem nenhum tipo de problema quanto a isso. O problema é, de uma hora para outra, a prefeitura querer passar a exigir a carga horária prevista de contrato, prevista em concurso, sendo que, quando esses trabalhadores há 20, 25, 30 anos ingressaram, e mesmo que quando no seu ingresso a carga horária inicial era a carga depois ela foi diminuída por uma grande defasagem salarial que ocorreu em vários anos anteriores. E que, para não perder os trabalhadores, e não podia aumentar o salário, não tinha poderes aquisitivos para isso, foi reduzida suas cargas horárias, para fins de serem cumpridas. Então hoje a prefeitura quer, nesse ioiô, passar a aumentar a jornada de trabalho para fins de cumprimento, sem nenhum tipo de aumento de salário, e ainda cria uma regra cuja exceção só vale para os médicos, e mesmo assim com redução de salário, os quão baixos já são. E o prefeito, naquela reunião, tratou como uma questão numérica. Ele não trabalhou como uma questão de importância para a qualidade da saúde da prefeitura de Pelotas. Aí é que está o detalhe. Veementemente o prefeito afirmou: me preocupei com os médicos porque eu não tenho médico concursado para nomear. Então, se tiver um número excessivo de exonerações, eu vou ter que fazer contratos administrativos emergenciais. Por isso que o prefeito fez 2 projetos casadinhos, um em seguidinha do outro. O primeiro foi para contratar médicos plantonistas, até 150 vagas, aumentando o valor da hora plantão e ainda possibilitando que o médico, que já é concursado, se ele quiser reduzir a sua carga horária para 20 horas, a carga horária obrigatória, a partir da 21ª hora, ele pode assumir como hora plantão. E para os demais segmentos, o prefeito disse: bom, se tiver que sair, eu tenho gente para nomear. Se os nomeados, aptos a serem nomeados, assim não quiserem, os concursados, eu também vou ter que lançar a mão de contratos administrativos. Simples assim. Só que o prefeito não leva em consideração vários fatores que nós consideramos de suma importância. Então, nesse sentido, vários fatores entraram em discussão, seja o vínculo criado desses trabalhadores com a comunidade, onde os servidores sabem até o nome das pessoas, o carinho, a dedicação que tem, mesmo frente a problemas que a prefeitura não lhes dá o suporte adequado, unidades básicas de saúde caindo aos pedaços, cheia de fungos, mofo, ratos, chovendo dentro, com dificuldades para esterilizar equipamentos, muitas vezes não tem nenhum gás para o ferimento, não tem um medicamento, materiais de limpeza muitas vezes também não tem um gás de cozinha, e a grande maioria dessas vezes, porque quem move a máquina pública são os servidores, são eles que movem a máquina pública, aos trancos e barrancos, e na grande maioria das vezes não tem essas coisas que eu citei, mas tem porque o servidor leva de casa. Tem gente que leva até cadeira de casa para trabalhar no local de trabalho. Tem gente que leva serviço para casa para poder usar a internet, que precisa para inserção de dados, enfim, e que não tem internet no posto de saúde. Muita gente tem que levar algum tipo de material como se fosse de expediente, de escritório, porque não tem. Muitos têm que levar material de limpeza, papel higiênico. E não é papel higiênico para uso dos funcionários, é para uso da comunidade. Papel higiênico, gás, e muitas vezes esse material é levado. Então, está na hora de, infelizmente, para a comunidade, está na hora do servidor parar com um jeitinho, parar com um favor, porque o prefeito não está valorizando esses trabalhadores, que além de ganhar baixos salários, dedicam a sua vida para que exista a oferta do serviço, mesmo que mediante a condições precárias de trabalho, e muitas vezes levando o que é essencial. E foi cobrado isso do prefeito. E não adianta o prefeito falar lá na reunião: mas isso aí vocês têm que cobrar de mim, tem que cobrar do governo. Não adianta nada. Nós estamos cansados, nós do SIMP, de mandar ofícios para o prefeito não responde nenhum. O prefeito não responde quase que ofício nenhum. E ele tem um monte de ofícios do SIMP desse ano, do ano passado, apontando caso a caso, com fotos, com vídeos, tudo gravados em DVD. Nós entregamos ao prefeito.
diversas denúncias nesse sentido, para que fossem corrigidas. A Prefeitura nem atendeu a decisão judicial que deu um prazo de 45 dias para que todas as UBS estivessem reformadas. Vamos ver quantas UBS já estão reformadas. Vamos ver quantas UBS já estão funcionando. E as UPAs em atraso. E por aí vai. Então, a partir daquela reunião, da Comissão de Saúde, direção do SIMP com o prefeito, nós, na terça-feira desta semana, nós fomos até a Câmara de Vereadores, tá? Com alguns objetivos. Então eu vou pedir para o Wagner colocar, por gentileza, o primeiro vídeo para nós, que é o denominado SIMP Protocolo na Câmara, onde a direção do SIMP foi lá para quê? Obrigado, Wagner. Para alertar os vereadores, né, entregando ofício a eles, requerendo que eles não coloquem em votação os dois projetos de lei do Executivo, que é o primeiro que versa sobre a contratação de 150 médicos plantonistas de forma emergencial, com reajuste do valor da hora plantão, e o segundo projeto que trata-se da regulamentação somente dos médicos, da redução das suas jornadas de trabalho, com respectiva redução proporcional do salário. Né? Então, logo foi salientado que não sejam colocados em votação tais projetos até a deliberação dos trabalhadores da saúde em assembleia. Né? A assembleia esta que ocorreu hoje e que vocês verão imagens. Então foi de grande valia nós visitarmos o Legislativo e entregarmos individualmente para a grande maioria dos vereadores presentes na casa, já que qualquer encaminhamento de ambos os projetos de lei terá que ser debatido pelo Legislativo. Então é isso que a gente quer chamar a atenção, né, para os legisladores, porque o prefeito, ao fazer o decreto, ele, né, nesse sentido, ele abordou que todos terão que cumprir as cargas horárias previstas em concurso, em edital, só que abriu exceção somente para os médicos. Só que, não obstante esta exceção, isso aí não é um privilégio para os médicos. O que a gente quer é que, se ele quer tratar, como aponta o decreto, de forma equânime, de forma igualitária, bom, então ele fez o contrário. Ele tem que criar a regra para depois verificar as exceções. Não, ele fez primeiro a exceção para depois criar a regra, que é o decreto. E o decreto, mesmo dizendo que cargos de confiança, contratos emergenciais e os servidores, todos terão que fazer o cadastro biométrico e serão submetidos ao controle pelo ponto biométrico, já abre ali também um precedente que exceções serão admitidas. O servidor individualmente poderá justificar, apresentar as justificativas do porquê dos problemas, como justificar no ponto biométrico, pela peculiaridade do seu cargo, pelas suas atribuições serem de forma externa, como são os agentes comunitários de saúde, enfim, e que casos serão avaliados e que esses casos que serão analisados poderão servidores ficarem dispensados do ponto biométrico. Né? E mora o perigo muito nesse poderão ser dispensados, que às vezes pode ser os amigos, pode ser o CC lá, que é do partido, enfim. Né? O critério fica único e exclusivo do prefeito. Então, depois que nós fomos na Câmara terça-feira, surgiu a reunião com a nossa Comissão de Trabalhadores da Saúde, que foi na quarta, lá na sede do SIMP, que foi para avaliar essa reunião que tivemos com o prefeito e avaliar também essa nossa ida à Câmara para formatarmos a Assembleia de hoje. Então, Wagner, coloca para nós, por gentileza, na sequência, o segundo vídeo, que é a reunião do SIMP com a Comissão de Trabalhadores da Saúde, que essa reunião que elencou elementos importantes, né, como avaliação daquela reunião com o prefeito, e aí os colegas da Comissão de Trabalhadores da Saúde, eles representam todos os segmentos da saúde, todos, temos desde motoristas, agentes fiscais da vigilância sanitária, oficiais administrativos, auxiliares e técnicos em enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, dentistas, médicos, serviços gerais, artesãos, enfim, né, temos todos os segmentos representados por essa comissão. Então, essa comissão fez a avaliação com o prefeito, né, e qual foi a avaliação que eles fizeram, né? Eles pautaram aquele dia na reunião com o prefeito a necessidade de respeito a eles, a valorização de suas trajetórias, com a experiência, com a sua qualificação, né? A manutenção das jornadas já consolidadas, a importância dos vínculos já estabelecidos com a comunidade, e eles também alertaram que, se o prefeito tem medo, ou seja, ele teme que haja um boom
uma explosão, como se diz, de grande saída dos médicos, também poderá haver de todos esses outros profissionais, né? E o prejuízo, na verdade, vai ser para a comunidade, né? Então, o sentimento com as explanações do prefeito, que esta comissão avaliou, é que o prefeito está inflexível, no geral, mas em particular ele fala, né, em particularidades e flexibilizações conforme a demanda de cada caso. Entretanto, no decreto, ele é claro na exigência da cobrança da carga horária na íntegra. O projeto de lei que reduz a jornada dos médicos e o outro que prevê a contratação dos médicos plantonistas não deverá ser votado, pois ele possibilita ajustes somente a um determinado segmento, excluindo todos os outros profissionais que deverão ser descartados pela gestão. Então, fere o princípio aí da isonomia, né, da moralidade. Entendemos que, então, que devemos implementar novas ações políticas que impeçam a votação desses projetos para uma categoria específica e também pelo desgaste do prefeito. Também esta comissão avaliou, né, que é importante o resgate dos médicos na luta e o fortalecimento de todos para o enfrentamento dela, né? Foi essa a avaliação da Comissão de Trabalhadores da Saúde. Aí eu vou ler a mensagem do colega aqui para a gente seguir na sequência com os desdobramentos que tivemos de lá até então, até chegarmos à Assembleia da Saúde de hoje. A mensagem é do final 4848. O gerente distrital da minha UBS, Unidade Básica de Saúde, primeiro dizia que meu novo horário seria das 14 às 20, e depois passou a dizer que ia ser das 12 às 18. Tá, nos dois casos seria cumprimento de 6 horas. E nessa semana me disse que teria um edital que diria o horário de cada servidor, já que o decreto só regula a quantidade de horas. Em qual informação devo confiar? Bom, creio que o colega ou a colega não participou da Assembleia, não foi na Assembleia, é importante você ter ido, né? A gente, justamente a Assembleia, ela tem esse caráter informativo, elucidativo, né? Leva para todo mundo saber. As nossas mídias eletrônicas você também pode ler lá na íntegra, claro, mas vou responder para você se é o maior problema, mas eu digo que é importante o caráter das Assembleias e vir acompanhando nesse sentido. Bom, o decreto realmente fala que será exigida a carga horária total, aquela carga horária semanal, aquela prevista em edital ou em contrato. E o edital só entra em vigor em dezembro. Mas diz no edital que as chefias, ou seja, os departamentos na qual o servidor está lotado, é elas que determinarão as formas de cumprimento da carga horária. Então, tu deves acreditar nos dois. Primeiro, porque o decreto realmente diz isso, que é obrigatório, será obrigatório a partir de 1º de dezembro, todo mundo ter que cumprir a carga horária exigida em concurso ou em contrato, ou em edital. E compete, isso diz no decreto, e compete às chefias, elas determinarem as formas de cumprimento, ou seja, o horário de pegada, o horário de saída, o horário de intervalo para repouso, para alimentação, ok? Então, estão corretas as duas informações e tu podes confiar em ambas. Eu não sei te responder se é um edital, né, que vai dizer isso. De repente não precisa de edital, é um memorando, né, um outro documento oficial fixado no seu local de trabalho, na sua UBS, e vai dizer ali, determinar as regras, né, o horário de pegada, o horário de saída, o horário de intervalo, quantos minutos de tolerância ali para considerado o atraso, né, se a partir de 10 minutos de tolerância do atraso, se você chegar por qualquer outro motivo, se o equipamento vai aceitar ou se será um outro meio alternativo, que será o próprio livre-ponto. Então, essas peculiaridades e particularidades, sim, competirá às chefias estabelecerem isso. Só que, justamente o que a gente decidiu hoje na Assembleia, vai de encontro ao que está posto aqui, né? Ou seja, nós temos esse espaço de novembro ainda para lutar. Em que sentido? Nós queremos que o prefeito estenda, não só aos médicos, estenda a todos os trabalhadores da saúde a possibilidade da manutenção das atuais cargas horárias, as que sempre desempenharam, sem redução de salário. É fazer o que sempre fizeram, sem redução de salário. E tirando já uma dúvida mesmo para aqueles e foi falado isso hoje na Assembleia, que também é muito importante, grande parte da categoria ganha
base salário mínimo nacional, como vencimento bruto do salário mínimo, são utilizadas as suas vantagens, enfim, para atingir o salário mínimo. Aí nos veio o questionamento assim: bom, eu sou auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, sou agente comunitário de saúde, sou oficial administrativo, sou burocrata, sou telefonista, recepcionista, serviços gerais, enfim, todo esse pessoal está na faixa de salário mínimo, ganha complemento para chegar a salário mínimo. E aí muitos perguntaram, se o prefeito chegar a oferecer a redução da carga horária, como ofereceu para os médicos, no nosso caso não tem como haver redução de salário, né? Já que ninguém pode ganhar menos que o mínimo. Aí é que se engana, pessoal. Pode nestes casos haver sim redução de salário ganhando menos do que o salário mínimo. Aí pode ganhar menos do que o salário mínimo. Por quê? Havendo uma redução de salário em detrimento à redução da carga horária, já está dizendo, se você ganhava aquele valor X para aquela carga horária, se você reduz a sua carga horária, se a sua carga horária ela é inferior, havendo uma redução salarial, que aí compete ao chefe do executivo se ele quer que reduza ou não, não há ilegalidade em querer manter os atuais salários, até porque se houvesse, estariam todos os gestores anteriores, inclusive o próprio prefeito Eduardo Leite, né, podendo responder por isso, porque até agora foi assim, e ninguém recebeu nenhum puxãozinho de orelha, nem determinação judicial, nem apontamento do TCE nesse sentido. O que acontece? Se eu, trabalhador, opto por trabalhar uma carga horária inferior àquela a qual eu já desempenhava, obviamente que o salário tem que ser com a devida redução de forma proporcional. Então, pode sim, nestes casos, para aqueles que ganham salário mínimo, havendo a redução de carga horária, haver também a redução de salário, mesmo que seja inferior ao valor do salário mínimo. Embora diga que na Constituição que nenhum trabalhador poderá ganhar menos que o valor do salário mínimo nacional, nestes casos pode, porque você foi contratado para tal horário e ganha ele, a partir do momento que você reduz aquele horário, tem que ter devida redução. E, obviamente, essa devida redução, né, devida no sentido de implicação, né, as suas consequências será de ser um valor inferior ao valor do salário mínimo nacional. Então, nesse âmbito, é legal sim, neste caso, ganhar menos do que o mínimo, mesmo como um salário mínimo, enfim, né? É uma situação que pode ocorrer, não há ilegalidade em caso ocorrendo, né? Então, o pessoal tem que estar atento, tem que estar alerta nesse sentido das informações precisas, corretas, né? Então, o que foi decidido hoje na Assembleia e debatido? Aí é onde eu peço por gentileza para o Wagner, a qualquer momento, colocar o nosso último vídeo, que é o vídeo da Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, que ocorreu hoje de manhã, lá no auditório externo do Colégio Pelotense. Então, os trabalhadores da saúde, eles decidiram por unanimidade comparecer na Câmara de Vereadores, nesta terça-feira agora, às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 9 horas, nesta terça agora, dia 10, para evitar a votação pelos vereadores dos dois projetos de leis enviados pelo Executivo, que são aqueles que versam sobre a redução da carga horária com redução salarial dos médicos e a contratação de 150 médicos plantonistas, de até 150 médicos plantonistas. Então, o objetivo, e lembrando, pessoal, não é paralisação, não é mobilização, né? Todos que puderem ir, todos que forem, e é isso que a gente deseja, né? De comparecerem lá na Câmara, né? Para explicitar para os vereadores que é tamanha desigualdade, né? Que fere vários princípios essa tomada de atitude, né? Do prefeito Eduardo Leite. Então, o objetivo é esse, né? Não permitir que esses projetos sejam votados até que antes o prefeito oportunize a discussão para os demais trabalhadores da saúde, né? Então, na Assembleia, os trabalhadores reiteraram a reivindicação de que sejam mantidas as atuais cargas horárias cumpridas ao longo dos anos, né? Pela valorização de suas trajetórias, pela sua experiência, pela sua qualificação profissional, a importância dos vínculos que eles estabeleceram com as comunidades e o alerta
né, que é exemplo dos médicos, também poderá haver um grande número de demissões em outras categorias da saúde e a população é que ficará prejudicada nesse sentido. Só que o decreto, pessoal, ele vale para todos os trabalhadores, todos. E aí começou a atingir, desde que ele foi publicado, não só os trabalhadores da saúde, mas acabou atingindo também, por exemplo, agentes de trânsito. E aí prova para a comunidade, não é o servidor público que é malandro, que não quer trabalhar, ou o prefeito tentar passar uma imagem que a gente não quer cumprir a carga horária. Não tem nada a ver. Eu vou lhes dar um exemplo tácito, claro e compreensível, que é o caso dos agentes também. O concurso de um agente de trânsito, lá na lei que criou o seu cargo, a Lei Municipal 4.680, ela previu, esta lei, que a carga horária de trabalho de um agente de trânsito semanal deve ser de 40 horas semanais. Dentro de uma semana, ele deve cumprir 40 horas. Os agentes de trânsito, desde o primeiro dia que começaram suas atividades em Pelotas, 11 de abril de 2002, sempre trabalharam sob o regime de 36 horas semanais. Aí você pensa, pô, que beleza, eles sempre trabalharam 4 horas menos semanalmente e ganharam a mesma coisa, não tiveram redução por isso. Aí você, munícipe, que não é servidor, vai entender o que eu vou explicar agora. Num sistema de 36 horas, você tem um mesmo servidor prestando serviço a você por 6 dias da semana. 6 dias, com 6 horas ao dia, 6 vezes 6, 36. Então, nas 36 horas semanais, por 6 dias da semana, é prestado o serviço a você, munícipe cidadão pelotense. Num sistema, por exemplo, de 40 horas, ele sendo submetido a 8 horas de trabalho diárias, mais 1 hora de intervalo, ele trabalha em 5 dias da semana, ele cumpre as 40, e outros 2 dias daquela mesma semana têm que ser dados como folga a ele. Então, é muito melhor para a comunidade ter um mesmo profissional por 6 dias da semana do que tê-lo apenas por 5, dando 2 dias de folga, em face do número que não é expressivo, que não é grande, de agentes de trânsito. Então, isso se chama, pessoal, concessão. Os gestores, os prefeitos, sempre concederam até hoje esse regime de trabalho sobre as 36 horas, porque ele é a bem do serviço público, ele é benéfico para a comunidade pelotense, porque o que interessa para a comunidade é a prestação de serviço com qualidade. É isso que a gente diz. E no caso dos trabalhadores da saúde, aí é aquilo que a gente diz, cai por terra o prefeito querer vender para a comunidade que o ponto biométrico, o cumprimento da carga horária total prevista em contrato, em edital, é que vai fazer você, munícipe, quando chegar numa UBS, no postinho, vai ter sempre médico, vai ter sempre enfermeiro, vai ter sempre assistente social, vai ter sempre todo mundo, toda a equipe para assistir. Você sabe que não é verdade. Quando você vai, não tem um profissional, não tem outro. Por quê? Aí que está. A prefeitura, o que ela tem que fazer? Ela tem que fiscalizar permanentemente o cumprimento das cargas horárias. E não precisa de ponto biométrico, mesmo que fosse no livro ponto. De nada adianta o controle do ponto biométrico, um servidor chegar lá, colocar o seu dedinho, e de repente ele sai do seu local de trabalho, ninguém confere, ele não está ali prestando serviço, aí quando vê, passa o tempo, depois ele aparece só para colocar o dedo e vai embora. Se não tiver ninguém para acompanhar, para controlar, para verificar isso aí, se deixar só pelo equipamento, o equipamento ele vai emitir um cupom, como se fosse uma espécie de um cupom fiscal, um extrato, que vai ter efetividade do servidor. Quem analisar aquele extrato vai ver, o fulano entrou tal horário, saiu tal horário, cumpriu as 6 horas de trabalho, ou cumpriu as 8. Só que isso é uma minoria de trabalhadores que fazem isso. E tentar vender a imagem que a maioria, de repente, que faz ou não, ou que a solução dos problemas da saúde está por isso aí, me desculpa, com todo respeito, é mentira. Tem que ter sempre profissionais trabalhando. Primeira questão é essa. Segundo, tem que dar condições de trabalho para esses trabalhadores. Tem que ter uma infraestrutura adequada. Pô, pessoal, quem quiser, visita a UBS Navegantes. Vai na Unidade Básica de Saúde Navegantes ver. O teto todo mofado, todo preto, em dia de chuva, chove mais dentro do que fora.
A maca de atendimento ambulatorial toda remendada com fita durex, com a esponja aparecendo, né? Rato. Os funcionários pegaram ratos lá dentro, é um absurdo, né? Se a gente for ver cadeiras e outros equipamentos que tem no centro de especialidades, tá? Aqui no centro da cidade, local que era para ser referência, e eu vou trazer imagens do centro de especialidades no próximo ou no outro programa, eu vou estar trazendo para vocês. Então tem que dar estrutura adequada, condição física, estrutural, para bem receber a comunidade. E depois os materiais de trabalho, né, que seguidamente a gente se depara do servidor levando a gaze, levando papel higiênico para a comunidade, levando o material de expediente para poder trabalhar. Isso é bastante corriqueiro, é comum, não é uma coisa que ocorre porventura. Não é. Então, esses exemplos que eu estou dando, isso agora também vai atingir os agentes de trânsito e todas as outras demais secretarias. E nós vamos ter que fazer um debate amplo nesse sentido. Por isso, né, que sexta-feira que vem agora, atenção você, servidor público municipal, sexta-feira agora, próxima, dia 13 de novembro, sexta-feira, às 9h30 da manhã, haverá uma Assembleia Geral para todos os trabalhadores da Prefeitura. Assembleia Geral para justamente orientar e explanar sobre algumas dessas coisas que eu estou aqui em menos de uma hora aqui explicando para vocês no programa. Mas não é só explicar, é ter uma deliberação dessa Assembleia Geral em força conjunta com os trabalhadores da saúde, que a pauta é a mesma que já foi deliberado hoje, para ganhar corpo esse movimento e dialogarmos com a Prefeitura nesse sentido. Não pode excluir e criar um mecanismo único e exclusivo para um único segmento e ainda por cima reduzindo salários, né? Não é por aí que vai melhorar a qualidade do serviço público, não é por aí que vai garantir a efetiva prestação de serviços à comunidade, né? Então a gente lembra bem claro isso aí, não só para a comunidade, para os municipários. Também já avisamos você, né? Avisamos agora, estamos avisando a você, municipário e municipária, que já estamos enviando ofícios para todas as secretarias que, diante do decreto do prefeito, elas informem como se dará a implantação, como serão feitas as escalas de trabalho, como será o cumprimento das cargas horárias, né? Como eles pretendem cobrar isso aí, no magistério, como vão ser tratadas as FJs, como que o professor de educação infantil auxiliar, né, que a carga horária dele semanal é de 40 horas, e ele fica muito mais do que essas horas na escola, porque as crianças ficam desde manhã até o final do dia, né, inclusive durante o horário de almoço, né? Então, como é que fica esse profissional? Ele vai exceder a carga horária dele, tendo ali o controle biométrico, vão dar hora extra, vão dar em folga, né? Como é que vão garantir o repouso para ele, o intervalo? E tantas outras peculiaridades em outras secretarias, como foi a mensagem da colega ou do colega que nos enviou aqui, né? Isso tudo, as secretarias, seus departamentos têm que se prepararem e divulgarem com antecedência, para até para a gente poder fazer discussões acerca disso. Então, Assembleia Geral, sexta-feira próxima agora, dia 13 de novembro, 9h30 da manhã, Pelotense. Bom, pessoal, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do SIMP, hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2015. Lembrando aos sócios do SIMP, os aguardamos amanhã, às 14h30, lá no Parque Esportivo Recreativo Lobão, para confraternizarmos junto, né? Um ótimo local, com certeza fará um belo dia, estamos aguardando todos. E aos colegas aí da categoria dos municipários, na Assembleia, sexta-feira que vem também aguardamos todos. De minha parte, em nome do SIMP, Thiago Botelho, desejo a todos um bom final de semana, aproveitem, descansem, reponham as energias que temos longas lutas e batalhas aí para garantirmos os nossos direitos, nossas conquistas, né? Então é importante estarmos mobilizados para isso. Então, pessoal, fica meu beijo, meu abraço e tchau, tchau.